Olá, Santa Cruz, boa tarde para você, cidade querida, cidade amada. Sejam todos bem-vindos a mais um programa A Voz da Profecia. Que a paz e a graça esteja com você e com sua família. Espero que esteja bem, que você esteja bem, que tenha passado uma boa semana, porque já iniciamos agora mais um sábado do Senhor. E também nós demos as boas-vindas a esse dia tão especial, que a partir de agora nós possamos nos deleitar na companhia de Jesus. Na verdade, Evandro, que você também se deleite na presença de Jesus. Amém, Leila, amém, meus irmãos, boa tarde a todos. Quero agradecer imensamente por estarmos iniciando mais um programa. Hoje, sexta-feira, 18 de outubro de 2024, vamos estudar hoje, continuar na verdade, porque a gente sempre continua, 1 Coríntios capítulo, ou 2 Coríntios, na verdade, porque 1 Coríntios foi tão bom, 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos hoje estudar sobre as coisas mais importantes da nossa vida. Quais são? Vamos ver esses e outros assuntos, muitos mais ainda, mensagens aqui no programa. Não saia daí porque hoje o programa está especial. Pois é, então não perca essa chance. Inclusive, não perca também a chance de acessar o nosso canal no YouTube. Novo Tempo, Santa Cruz. Você digita lá, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificações para você ficar recebendo cada vídeo novo, cada mensagem nova. Perdeu uma mensagem? Só você clicar lá que tem todos os programas anteriores. Inclusive, se você quer fazer um pedido de oração, ter um estudo bíblico, você quiser passar um alô, mandar um alô para alguém, um abraço, você quiser também pedir até uma música, fique à vontade, fale conosco. Lá no canal do YouTube tem os nossos números de contato para você falar conosco. Nós lhe atenderemos com toda precisão, porque você é muito bem-vindo a esse programa. Bom, meus irmãos, eu gosto muito de frisar que antes da gente estudar a palavra de Deus, a gente sempre escuta um louvor, porque o louvor ele prepara o nosso coração para ouvir a palavra de Cristo. Antes, só uns agradecimentos. Quero agradecer a você que está na sua casa, no seu trabalho, nos ouvindo. Quero agradecer aos irmãos que fazem parte do grupo Adventista Ouvindo a Voz de Deus também, que lá eles fazem muitos pedidos de oração, muitas meditações muito importantes. Agradecer ao administrador Ivanildo, que está junto lá, colaborando para que as pessoas estudem a palavra e conheçam mais de Deus através do WhatsApp. Então isso é muito interessante. Então, abraço, irmão Ivanildo, e para todos os irmãos da Igreja Adventista, para todos os outros irmãos também, seja católico, assembleia, presbiteriana, não importa. Somos todos irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém! Então, você não pode perder, a cada programa sempre tem uma novidade, sempre tem um capítulo novo e, acima de tudo, sempre tem a palavra de Deus. Mas também sempre tem uma música boa, música especial, e é esse louvor que eu convido você agora a meditar, a refletir. Logo em seguida nós temos um resumo rapidinho do que nós vamos estudar hoje. Então não sai da sintonia, fica por aí que a gente volta já já. Persigam, temos
estivermos sempre ao seu lado. Mesmo na escuridão, nos toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor? Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos do seu amor, está ao nosso lado. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros, sempre ao seu lado. A lagosta vive tranquilamente no fundo do mar, protegida pela sua carapaça dura e resistente. Mas dentro da carapaça, a lagosta continua a crescer. Ao final de um ano, sua casa fica pequena e ela tem de enfrentar um grande dilema. Ou permanecer dentro da carapaça e morrer sufocada, ou enfrentar os sofrimentos da vida fora da carapaça, até que seu organismo crie uma nova capa de proteção de tamanho maior, que lhe servirá de couraça por mais um ano. Vagando no mar sem a carapaça, a lagosta fica vulnerável aos muitos predadores que se alimentam dela. Mesmo assim, ela sempre prefere sair. Dentro da carapaça que se transformou em prisão, ela não tem nenhuma chance. Fora, apesar dos riscos e dos sofrimentos, é a única chance de sobrevivência. Essa é uma lei da vida. Crescimento envolve dor. Vitórias envolvem riscos. E recompensas só vêm depois de sacrifícios. Na vida espiritual não é diferente. Não tem como pensar em êxito sem renúncias. E esta é a mensagem que Paulo enviou no capítulo 4 da segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. A partir do verso 17, ele declara: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Interessante que neste texto, Paulo convida a olhar a existência para além do agora. Ele percebe que o que virá pela frente não pode ser perdido pelos desafios do presente. Ao enxergar o além, Paulo percebe que tudo que for sacrificado para se chegar lá não passa de insignificâncias. Ele deseja ensinar que o eterno peso de glória é infinitamente maior e mais recompensador do que qualquer sofrimento que tenhamos que enfrentar para alcançá-lo. E sabe, muitas vezes nesta vida, precisamos tirar os olhos do agora e olharmos mais para o amanhã.
Precisamos nos lembrar que as dores do momento não são eternas. Eternas são as recompensas que se seguirão após o sofrimento deste mundo. Então, não troque o eterno pelo que é passageiro. Não abandone o futuro de glória pelo presente de pecados. Cultura Novo Tempo FM. Muito bem, já estamos de volta. Você ouviu aí nossa música em que diz que nós devemos ser fortes, corajosos, destemidos e que Deus vai sempre estar do nosso lado. E é baseado nisso que nós vamos estudar agora, capítulo de 2 Coríntios, até como também a gente ouviu aí no trechinho do Reavivados por Sua Palavra, de que muitas vezes nós vamos passar sim por dificuldades, vamos passar por alguns problemas, mas qual é o aprendizado que nós vamos tirar disso? O exemplo claro foi aí da lagosta. Então é melhor enfrentar alguns desafios do que simplesmente esperar as coisas acontecerem, e muitas vezes não acontece para o bem, não é? Então que tenhamos sempre em mente que nós devemos ser fortes e corajosos, porque Cristo está do nosso lado. Amém? Falando em Cristo, que Ele está do nosso lado, eu convido você agora a baixar a sua cabeça, a você agora se concentrar nesse momento, porque nós vamos fazer uma oração. Que eu e você tenhamos agora, sentimos muito mais a presença de Deus na nossa vida. Então feche seus olhos e vamos orar? Querido Deus, Senhor nosso Pai, agradecemos a Ti por mais esse dia, por mais esse programa. Obrigada por nos dar essa bênção especial que é falar da Tua Palavra. Que o Senhor dirija tudo que vai ser dito aqui e que Teu Santo Espírito alcance os corações dos Teus filhos que estão nos ouvindo neste momento. Que eles sintam a Tua presença, sintam o Teu toque, sintam o Teu amor, Senhor. E acima de tudo, sintam o desejo de Te obedecer, de Te amar, de Te servir e de Te seguir. Fique conosco, Senhor, nos dando força, fé, coragem para continuar nessa jornada, nessa terra. Mas nos dando a certeza de que essa jornada aqui está para encerrar. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor, nos prepara para encontrar com o Senhor. Nós oramos, nós agradecemos essas bênçãos e muitas outras que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, caros ouvintes, vamos dar início ao estudo da nossa Bíblia, mas que é a palavra de Deus. 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, no capítulo 4. Nesses primeiros versos nós vamos entender que Paulo cumpre o seu ministério com muita fidelidade. E eu até pergunto para você também, Evandro, para nós refletirmos. Você tem cumprido aquilo que Deus comissionou a você com fidelidade? Deus tem um chamado para todos nós. Tem cumprido esse chamado? Você tem honrado o chamado que Deus fez para você? Pense, reflita, medite de que eu e você somos chamados para cumprir a missão que Deus nos comissionou e exercer com fidelidade. Então vamos lá, versículo 1, que diz o seguinte: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era
cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que lindo! Quando Paulo já começa aqui, ele diz, portanto, ou pelo que, em outras versões também, nós temos este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita. Então, não desfalecemos. Eu e você temos uma missão. Todos nós temos algo a fazer neste mundo, um legado a deixar. E muitas vezes esses legados, essa missão, o dom que Deus também nos dá, Ele diz que nós não devemos desistir. Ele diz, ou não desfalecemos ou não desanimemos. Então, em algum momento da nossa vida, a gente pode chegar e pensar assim, poxa, eu desanimei desse trabalho, eu desanimei dessa vida, eu desanimei da igreja. Mas Paulo está sendo contundente em dizer que não devemos desanimar. Já que nos foi dado, Deus nos chamou, não desanimamos apesar das dificuldades. É por isso que a música, como disse, nós devemos ser fortes, corajosos. Ele diz também no versículo 2 que antes a gente deve renunciar aos procedimentos secretos, ou que pelo contrário a gente rejeite as coisas que são vergonhosas, que se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Mas pelo contrário, ele diz, antes eu recomendo vocês a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. É por isso que aqui ele diz que está cumprindo o seu ministério com toda fidelidade. O que quer dizer isso? Com esmero, com zelo, com dedicação, com honestidade. E uma coisa muito importante, levar a mensagem do Evangelho exatamente como ela é, sem nem tirar e nem pôr, sem acrescentar, sem nem retirar, ou seja, exatamente como a Bíblia assim rege, não é? O que eu acho interessante é que no capítulo 4, né, no verso 1, a gente vê que Paulo ele dá um ministério pela misericórdia que nos foi dado para que não desanimemos. Então olha só, Paulo fala para que o nosso físico, o nosso mental, o nosso espiritual, ele não desanime. Mas ele fala no sentido de desanimar, no sentido de abandonar tudo mesmo. Mas óbvio que vamos passar por dificuldades, por tristezas, por abalos e tal, mas que isso não nos desanime a ponto de se entregar completamente, a ponto de jogar a toalha, a ponto de realmente abandonar tudo. Veja que no verso 2, ele fala, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Então, aqui, Paulo ele fala uma coisa que na linguagem de hoje, né, a gente fala como pecado de estimação, ou pecado acariciado. Acho que você na sua igreja já viu algum irmão falando essa frase, pecado acariciado. Porque veja, renunciemos, ou seja, abandonemos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Porque os nossos pecados acariciados, né, os nossos pecados escondidos, eles só aparecem realmente em secreto ou quando está vergonhoso, ou seja, você sozinho em um local escondido. Esse é o sentido. Então, a gente tem que renunciar também esses procedimentos em que ninguém vê. Só você vê fazendo coisa errada, só você percebe que fez alguma coisa errada, mas não conta para ninguém, que renuncie isso, apague isso da sua vida. É o conselho bíblico de acordo com o verso 2. Aí depois Paulo ainda dá mais outros exemplos. Não usamos de engano. Isso já é bem direto, né? Não podemos enganar ninguém.
tanto no sentido físico, emocional, espiritual, por palavras, nada de engano. E esse engano procede também de outro parecido, que é distorcer a palavra, né? Nem torcemos a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus diz A, e vem uma pessoa e diz que a palavra de Deus diz B. Então, isso não pode. Sabemos que lá em Apocalipse, né, não fala que não podemos nem tirar e nem acrescentar uma vírgula sequer da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela mesma se responde por si só. Mas aí, Paulo fala algo bom, que ao contrário disso, né, mediante clara exposição da verdade, recomendamos aqui, consciência de todos diante de Deus. Então, quando Paulo fala consciência, Paulo está dizendo a mente. Então, para eu ter um toque com Deus, para eu ter uma ligação com Deus, um encontro com Deus, é necessário uma consciência. Não dá para ter um conhecimento, uma aproximação de Deus inconsciente, né? Então eu preciso ter essa consciência no sentido mentalmente, ou seja, a mente clara, sem estar embriagado, sem estar confuso, com a mente calma, tranquila, mas óbvio, tem momentos em que poderemos estar tristes, irados, mesmo assim é possível ter esse contato com Deus, mas o que eu quero dizer é a consciência. É algo claro, a pessoa ter consciência dos seus pensamentos e ações, isso torna a ligação com Deus mais clara. E no verso 13, no verso 4, né, Paulo ele fala uma coisa interessante, que o evangelho está encoberto. Para os que estão perecendo, é que está encoberto. Então, quando Paulo diz isso, ele diz no mesmo sentido lá de Jesus, depois que ele falou a parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, verso 10, Jesus diz o seguinte: a vocês foi dado todo o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Paulo e Jesus também deu essa mensagem, essa palavra, no sentido de que tem muitas pessoas que estão estudando a palavra de Deus para ver se consegue achar algum erro para pegar alguma pessoa, no engano, numa fala, não sei, ou usam a palavra para distorcer e querem aprender para distorcer, ou até aqueles mesmo que realmente não querem ouvir. Então, se uma pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, já realmente esconde. Porque tanto é na palavra lá de Apocalipse, né? João escreveu o livro de Apocalipse exilado numa ilha, para que a Bíblia não fosse destruída, né? E para ter esses símbolos para ocultar a mensagem. Então, muitas mensagens da Bíblia, elas são diretas e enfáticas para o nosso coração, mas outras são um pouco subentendidas por parábolas, assim como Jesus fez. E outra coisa que ele destaca aqui muito importante é que esse evangelho ele deve mostrar a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, tá? Então assim, até que ele falou que, por quê? Por que ele enfatiza tanto que nós devemos exaltar, devemos deixar de maneira bem clara a glória de Cristo, que é a imagem de Deus? Porque até no versículo 4 ele diz que nos quais o Deus desse século, e esse Deus está com letra minúscula, e nós vamos observando aí, quem é o Deus desse século? Pode ser o dinheiro, o próprio Satanás, o próprio eu. Então aquilo que domina o ser humano, aquilo que faz com que o ser humano entregue as suas paixões, em vez de ser ao Deus de letra maiúscula. Então, por isso que ele diz que esse ministério, ele cumpre fielmente, porque é como ele disse em outras cartas, em outro lugar ele disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, assim, Paulo estava dizendo, olha, não sou eu que deve ser exaltado, nem Satanás, nem o dinheiro, nem o time de futebol, nem o próprio eu, nada, a não ser Cristo. Como ele disse no versículo 5, nós não pregamos a nós mesmos, como vossos servos, por amor de Jesus. E a gente vê também, Evandro, que em muitos lugares
igrejas, púlpitos, praças, até internet também, o ser humano ele prega muito a si mesmo, colocando seu próprio eu, suas obras, que faz isso, que faz aquilo, suas próprias interpretações. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Nós devemos exaltar e pregar somente a Cristo, porque senão nós fazemos de nós e daquelas nossas ideias um verdadeiro Deus. E aí desvia o verdadeiro propósito, que é a palavra de Deus, que é levar a quem? Cristo. Ele disse, nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus Cristo como Senhor. E isso sim. Aí ele diz, nós somos o quê? Servos. Então quem deve ser exaltado, quem deve ser pregado, quem deve ser levado a mensagem é Cristo, é Jesus. E não muitas vezes as próprias opiniões, as próprias ideias, tá? Porque o próprio Deus que disse no versículo 6, das trevas resplandecerá a luz. Mas aí eu pergunto, você tem luz própria? Não, nem eu e nem Evandro. Essa luz, ela vem de Cristo. Ele mesmo resplandeceu, olha aí, em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Até o próprio Jesus, muitas vezes nos evangelhos, ele diz, eu vim cumprir a vontade daquele que me enviou. Até Jesus, ele também exaltou a Cristo. Aliás, a Deus, a seu próprio Pai. E nós? Nós também deveríamos fazer da mesma forma e não chegar nos púlpitos, em qualquer outro lugar e exaltar a nós mesmos. Escute o que eu estou dizendo, é o que muitos dizem. Escute o que eu estou falando, a minha opinião. E é por isso que muitos abrem uma igreja e colocam a sua própria doutrina, seu próprio entendimento, sua própria interpretação. E muitas vezes os púlpitos servem somente de exaltação humana. Tomemos cuidado, porque Paulo cumpriu de maneira muito fiel o seu ministério. E esse ministério, ele disse que em nenhum momento era ele, era sua palavra, pelo contrário, era Cristo. Ele enfrentou perseguições por causa de Cristo. E aí muitas vezes a gente para pensar, Evandro, que nós estamos numa era, num século, em que parece que as pessoas não querem ouvir a verdade, só querem ouvir aquilo que agrada, ou que querem ouvir. Aí a pessoa que prega, que deve pregar o evangelho, deve entender que muitas vezes esse evangelho vai ofender o ego da outra pessoa. Aí para não ofender a outra pessoa, aí passa por cima, que é só Deus de amor, que é um Deus que perdoa, mas não esquece também que o próprio Jesus, ele é o Jesus que vai voltar como juiz. Tá? Então a gente tem que fazer que não colocar muito romantismo no evangelho. Muito romantismo não, gente. A gente tem que colocar alerta, urgência, tá? Juízo iminente da volta de Jesus. Uma mensagem não como uma ameaça, mas de fato é uma mensagem de amor, porque Cristo vai voltar. Mas para isso nós precisamos também transformar o nosso coração, como ele mesmo disse aqui, para que nós sejamos transformados. Porque ele disse que o Deus desse século nos cega. E aí ele disse, o evangelho de verdade, ele pelo contrário, ele abre os olhos. Então, quando nós vemos aí a doutrina de que a pessoa, quando morre, já vai para o céu. É duro dizer isso, mas a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que a pessoa morre, está no pó da terra e está aguardando o juízo de Jesus. Pode ser duro para você ouvir, mas é a verdade. Aí as pessoas acham que às vezes levam pelo lado pessoal e acabam dizendo, não, a igreja prega isso. Não é a igreja, gente, é a Bíblia. É Cristo dizendo. Então a gente tem que atentar a esse detalhe, de que nós devemos pregar o evangelho, pregar a palavra exatamente como ela diz, como ela é, porque ela se explica por si só. Tem até um filme chamado Em Defesa de Cristo, em que um jornalista, ele era muito ateu, não queria saber nada de Deus, mas um colega de trabalho dele começou a falar de Deus, e para esse jornalista provar de que esse cristão estava errado, ele começou a estudar de Deus. Começou a estudar, enfim, em vez de ele rebater o cristão, ele acabou aceitando o cristianismo. Mas tem muitas pessoas em contrapartida que
quando conhecem o Evangelho, eles enterram ainda mais o Evangelho. Nesse caso, o Evangelho vai estar coberto para ele. O Deus dele, né, está cegando ele para que ele não veja o Deus com D maiúsculo, né? Então é interessante que no coração dessas pessoas vai se criando Deus com D minúsculo, que vai cegando eles de ver o Deus com D maiúsculo. Mas o interessante, analisando aqui, vendo que o verso 6, né, ele fala: das trevas resplandeça a luz. Aqui Paulo está citando justamente Gênesis capítulo 1, verso 3, que da escuridão surgiu a luz. Mas isso também se aplica ao nosso coração também. Porque não sei se você se lembra, lá no Salmo 51, 10, Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, novo e limpo, né? Esse criar novo, puro e limpo, Davi ele mencionou como justamente a criação. Pega o coração que eu tenho, todo cheio de pecado, destrói radicalmente, extingue da face da terra e cria do novo um coração como se fosse a criação. Então, Deus, pela tua palavra, tira a escuridão e coloca a luz no meu coração só pela tua palavra. Esse é o sentido. Então, que a luz resplandeça dentro do nosso coração e as trevas, né, seja expulsa. Isso mesmo. Então, por isso que nós devemos pedir que Deus crie em nós um novo coração, porque esse coração está obscurecido. Obscurecido de quê? De entendimento, de conhecimento da palavra de Deus. Precisamos da luz que resplandece de Cristo, tá bom? Vamos continuar na leitura? A partir do versículo 7 agora, o poder de Paulo, ele deixa bem claro que vem de Deus, somente de Deus. Versículo 7, nós vamos ler até o versículo 15, que diz assim, ó: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei, creia. Que com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Amém! Nós temos, queridos, aqui, ó, como Paulo falou no versículo 7, nós temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder de Deus, e não de nós, é o poder de Deus sobre nós e não nós mesmos, para ficar bem mais fácil de você entender. Todo ato de bondade, se você doar uma cesta básica, doar uma roupa, orar por alguém, quando você perdoa alguém, isso não é você, isso é Deus atuando em você. Então Paulo está deixando isso bem claro. Nós somos somente vasos de barro, que quebra, que é frágil, que se despedaça. Mas Deus é o oleiro. Deus é aquele que refaz esse barro. É Ele que reconstrói esse barro.
É Ele quem constrói esse novo vaso. E é por isso que nós nunca devemos dizer: eu consegui comprar uma casa, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa extremamente boa. Eu não estou dizendo para você não se valorizar, pelo contrário, nós devemos sim dar crédito a nós mesmos. Nós também devemos ser pessoas confiantes, mas não ser também presunçosas, a ponto de achar que nossas atitudes, tudo vem de nós. Então, da próxima vez que, por exemplo, você for elogiado ou for elogiada porque fez algo bom, você responda: vem de Cristo. É Deus quem habita em mim. É Deus que faz isso em mim. Estão entendendo a questão? Então nós devemos ser honrados, porque Deus é quem faz com que nós mostremos a glória de Cristo, como Paulo disse. E aí eu penso, ele comparou que nós também somos um vaso. Esse vaso quebra. Se o vaso cair, claro que ele vai quebrar. Aí você comparando a sua vida, como ele disse no versículo 8, vem a tribulação, mas você não se angustia. Você pode ficar perplexo, porém não desanimado. Não é? Você pode ser perseguido, mas não se sinta desamparado. Você pode se sentir abatido, mas não se sinta destruído. Porque levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. E Paulo está querendo dizer: olha, você não passa de um sopro. A vida é frágil, né, Evandro? Qualquer momento nós podemos morrer. É muito fácil morrer nesse mundo, né? A gente pode atravessar a rua, ver um carro desgovernado, a gente vê que isso pode acontecer. Nossa vida é um sopro. Mas ao mesmo tempo, Deus está dizendo: por mais que as dificuldades da vida venham, eu estou com você. Você pode estar desanimado, mas não está destruído. O que eu acho interessante aqui, vendo, é o verso 7, né? Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Veja, digamos que se você tivesse na sua casa uma joia, um diamante riquíssimo, que se você fosse vender, custaria, para vender, né, você lucraria cerca de 50 milhões de reais. Onde é que você vai guardar esse diamante que custa 50 milhões de reais? Você vai guardar dentro de uma caixa de sapato? Você vai guardar dentro da gaveta? Ou você vai guardar em vasos de barro? É isso que o verso quer mostrar. Porque se você tem algo que é justamente muito caro, um diamante de 50 milhões, você quer guardar no cofre mais seguro do mundo, não é? Mas o verso 7 fala: temos esse tesouro em vaso de barro, ou seja, a gente tem dentro de nós algo muito mais valioso do que qualquer coisa na terra, que é o fôlego de vida no nosso ser, dentro de nós. Deus, quando nos criou, Ele nos deu o fôlego de vida e está dentro de nós. Então Deus, Ele pegou algo muito valioso para nós, que é a própria vida, e colocou em nós em simples mero vaso de barro. Então somos um vaso de barro, e dentro de nós há um tesouro imenso, que é a vida que Deus nos deu. E a sua vida, meu irmão e minha irmã, é algo inestimável, é algo que Deus te deu. E veja, que excede de tudo, e que provém de Deus, e não de nós. Então veja, no verso 8, de todos os lados a gente somos pressionados, animados, perplexos com essas catástrofes que a gente vê no mundo, né? Mas a gente não é desamparado, a gente não é abandonado, a gente não precisamos ficar desanimado, porque Deus está do nosso lado. E o que eu acho mais interessante é o verso 11, ó, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Então eu me lembro várias vezes de eu e o irmão Luiz saindo de Oricuri para Santa Cruz para dar estudos aqui no bairro da Portelinha, na Asa Branca, sair de tarde, um meio-dia, 1 hora,
e só chegava às 6, 7 horas da noite, cheio de estudo, todo sábado. E nenhuma dessas voltas de Santa Cruz para Uricuri, a gente quase bate em um animal de estrada. Aí eu falei para o irmão Luiz, rapaz, irmão Luiz, a gente quase perdeu a vida por amor a Jesus. Aí Luiz falou para mim, mas Jesus nos ama, que não nos entregou à morte. E esse verso se cumpriu. Então, você que dá estudo bíblico, você que é um missionário, a nossa vida está sempre entregue à morte por amor de Jesus, para que pelo nosso corpo mortal seja visto Jesus pelas pessoas, as pessoas vejam Jesus. Então, esse verso 7, o verso 11, quando você junta eles, você percebe que Deus nos ama muito. Então, Leila, dentro de você tem algo inestimável, um tesouro, que é a vida, que Deus colocou em um vaso de barro. Exatamente. E aí esse vaso, né, qualquer hora, como eu disse, pode quebrar. Mas mesmo assim, a gente tem que sentir que nós somos valiosos para Deus. Às vezes a gente parece assim, eita, eu não valho nada. Gente, a gente vale o sangue de Cristo, não é? Nós não merecemos nada, mas mesmo assim a gente vale muito. E é por isso que ele diz, mesmo que você veja que você é frágil, que você de fato é um vaso de barro, mas você tem algo valioso, que é a própria vida, que é Cristo em você. E nós devemos valorizar isso aí, porque a qualquer momento, sim, pode aparecer muitas dificuldades. Nós podemos ser perseguidos, atribulados, perplexos, mas mesmo assim que a gente continue firme e forte, para que se manifeste em nós o amor de Cristo, se manifeste em nós o próprio Jesus. E aí sim, esse vaso, mesmo sendo de barro, ele tem muito valor, não pelo que ele é, mas pelo que ele tem, que é Cristo Jesus. Por isso que nós não somos exaltados. Quem é exaltado é Cristo. Quem somos nós? Faço das palavras de João Batista as minhas, as nossas, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Mas mesmo assim, ele nos valoriza muito, a ponto de dar seu sangue, né? Então, irmãos, veja, a gente quando vai comprar alguma coisa, geralmente a gente entra numa loja, né, e vê um produto, é um preço agradável, a gente compra. Mas digamos que você vai comprar uma caneta e ela custa R$200. Você não pagaria esse preço por uma caneta. Mas tem pessoas que pagariam esse preço por uma caneta de R$200 tranquilo, facilmente. E nem sentiria falta desses R$200. Mas o que eu quero dizer é que justamente para muitas pessoas essa caneta foi só 200, para outra foi só R$1. Mas o que importa é que Deus valoriza cada um de nós. Então somos tesouros, mas dentro de nós há um tesouro. A gente é só um vaso de barro, mas com algo grandioso dentro de nós. Temos valor sim para Deus. É por isso que no exemplo aí da caneta, né, a questão não é o preço dela, mas o valor que ela tem. E é isso que nós devemos entender também. Tá bom? Então, sabendo que, acima de tudo, como ele diz no versículo 14 e 15... que ele ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus, ele também nos ressuscitará com Jesus. Gente, olha que privilégio. Então você vê que a morte não é o fim de tudo. Por mais que a gente viva com isso, como a gente viu, você está perplexo, você está sendo perseguido, mas não desanime. E é isso mesmo que Jesus está dizendo. Paulo está dizendo aqui nessa carta, ele disse, olha, por mais que aconteça a pior das coisas na sua vida, que é a morte de um ente querido, mas saiba que Jesus, ele pode sim trazer de volta a vida. Todas as coisas existem por amor de nós. Como ele disse, para que a graça, se multiplicando, torne abundante em ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, mais uma vez, aqui Paulo diz que tudo que existe é por amor a Cristo, é por amor de Deus por nós. Essa graça. E essa graça, quando ela se multiplica, ela se torna abundante, ou seja, transforma-se em ações, em atitudes. E por causa da gente dar graças a essas muitas ações, é que se manifesta o quê? A minha glória? A sua? Não, é a glória de Deus. Então exercemos o papel que deve ser exercido por nós, sabendo que nós somos um vaso de barro, mas que nós temos muito valor para Deus. E o que Ele dá de valor para nós é a vida. E que essa vida
se manifeste Cristo Jesus, e não eu e nem você. Vamos finalizar? Agora no versículo 16, 17 e 18, diz o seguinte. Peço perdão, gente, estou me recuperando de uma gripe, que diz assim, versículo 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Parece meio paradoxo, né? Meio contrário esse negócio aqui, né? Mas aqui está bem claro o desejo e o efeito das aflições, como a gente falou agora há pouco, né? Aí ele finaliza esse capítulo dizendo, gente, por isso, olha, por conta de tudo isso que Deus tem falado, tem feito na sua vida, não desanime. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, ou seja, eu e você, o externo, se corrompa, contudo o nosso homem interior se renove de dia em dia. Isso me fez lembrar, Evandro, uma filosofia que as pessoas dizem assim, olha, acredite em você mesmo, que dentro de você existe muita coisa boa, que dentro de você isso. Mas se você não está em Cristo, o que pode existir de bom? Nada. Então aqui ele está dizendo bem claro que o homem exterior, mesmo que ele se corrompa, mas lembra o que a gente tem de valioso dentro de nós? Que é a vida, que é Cristo. Aí sim, é que nosso exterior acaba então mostrando o interior que nós temos, que é Cristo Jesus. Interessante. Embora o nosso lado exterior, ou seja, meu corpo, esteja a desgastar ou outro, né, se corrompendo, interiormente a gente seja renovado dia após dia. Quando ele fala que exteriormente estejamos a desgastar, Paulo não está aqui dizendo que é para deixar o nosso corpo de lado e só cuidar só da parte interior, né, para que a gente renove a cada dia. Quando ele fala no sentido de desgastar ou se corromper, é no sentido de envelhecer. Então o meu rosto, que era lisinho, sem nenhuma mancha, um dia vai ficar todo desgastado, todo corrompido. Mas interiormente eu seja renovado dia após dia, meditando no Senhor, buscando o Senhor, porque buscando dia após dia o Senhor, essa renovação dia após dia, vai fazer com que eu não me desanime. Porque os nossos sofrimentos, mesmo que sejam leves, momentâneos, longos ou muito longos, está produzindo em nós, no seu coração, uma glória eterna que é muito mais pesado do que as suas próprias dores. Ou seja, está produzindo em você uma glória que é muito maior do que as próprias dores. E no verso 18, Paulo fala realmente algo que é muito paradoxo de se analisar, porque a gente tem que olhar aquilo que não se vê. Como a gente vai olhar algo que não está vendo? Porque o que a gente não está vendo, que é justamente o céu, a gente não está olhando com nossos olhos agora. Mas se eu fixar meus olhos, não literalmente, os olhos da fé, no céu, aí sim meus olhos literalmente vai ver os céus. Porque aí já podemos ver o contrário. Se meus olhos fixar as coisas da terra, que vê literalmente, futuramente meus olhos não vai ver pela fé o céu que é eterno. Então é algo contrário, né? Muito paradoxo. Fixar nos olhos que não se vê, ou seja, fixar em Deus, fixar no céu, para que um dia a gente possa ver literalmente. Mas o que é mais importante é que, frisando nisso, né, que o seu interior renove dia após dia. Busque ao Senhor dia após dia para você não desanimar.
Porque lembre, há um tesouro muito importante dentro de você, por isso que eu perguntei no começo do programa, o que é mais importante para você? É a sua vida? É a sua família? É o seu trabalho? Se você respondeu umas dessas, né? Tudo bem. Mas para a coisa mais importante na sua vida ser a sua família, a sua família precisa de você. Então você é importante. Há um tesouro dentro de você. E as pessoas olham para você como um tesouro. Então é necessário que você não desanime no sentido de tirar a própria vida ou de se entristecer. Mas haverá tristezas. Mas se você buscar interiormente se renovar dia após dia, a chance de desanimar é bem menor. Muito bem, é por isso que nós não devemos olhar somente para cá, para aqui, para baixo, para os nossos problemas. A gente deve olhar muito mais para isso, que é Cristo Jesus, que Ele é o Todo-Poderoso, né? Tem até um ditado que diz assim, não fixe os olhos para o grande problema, né? Mas que o problema, que você fixe em Deus, que é o que resolve esse problema. Nunca diga que você tem um grande problema, diga para o problema que você tem um grande Deus. Exatamente isso. Nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, né? Mas eu quero deixar aqui a mensagem final, mensagem cantada. Mas antes nós vamos ouvir o pastor Michelson Borges resumindo tudo o que nós ouvimos agora a respeito do capítulo 4 de 2 Coríntios. Então, fica por aí que a gente volta já já para orar por você. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir em alguns conselhos pontuais que Paulo nos dá aqui em 2 Coríntios capítulo 4. No verso 2 ele fala de duas coisas que não devemos fazer. Primeira, agir com astúcia, com esperteza, no sentido de querer sempre ser o melhor e estar tirando vantagem de outras pessoas. E segundo, adulterar a palavra de Deus. São coisas graves e com certeza Deus desaprova essas condutas, esse tipo de comportamento. Verso 4, Satanás procura cegar o entendimento dos incrédulos a fim de que não compreendam o Evangelho. E nesse verso fica claro que é preciso crer para ver. É preciso conhecer a palavra de Deus, confiar em Deus, para que Ele nos abra os olhos e não sejamos enganados, cegados por aquele inimigo que quer nos desviar da palavra de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Ele veio para revelar o caráter da divindade. Se queremos conhecer a Deus, se queremos entender como Deus age, basta contemplarmos Jesus e conhecê-lo por meio dos evangelhos especialmente. Ali vemos o comportamento de Deus em carne humana, por meio de Jesus, agindo com crianças, com pecadores, com prostitutas, com ladrões, com todo tipo de seres humanos. A atitude de Jesus ali revela, sem dúvida, a atitude da divindade, do Pai e do Espírito Santo, porque, como eu disse, como diz o apóstolo Paulo aqui, ele veio realmente para revelar a divindade, pois é a imagem de Deus. Verso 5, o verdadeiro discípulo de Cristo não fala de si mesmo, não vive falando de si, não é egocêntrico, egolátrico, mas ele fala de Cristo, o seu mestre. Ele vive para exaltar Jesus, porque sabe que no homem não há esperança, mas em Deus sim, em Deus há. Verso 6, o mesmo Criador que disse, haja luz para iluminar a terra, pode iluminar a vida daqueles que desejam isso. É o que esse verso diz, é o que Paulo está nos fazendo essa comparação, de que o Deus da luz é o Deus que ilumina a vida daquelas pessoas que estão nas trevas. Verso 7, Paulo considerava a si mesmo um vaso de barro que continha um tesouro inestimável, o Evangelho. Mais uma vez ele reforça a ideia de que nós, seres humanos, somos frágeis, somos imperfeitos, não podemos servir de exemplo, mas o Deus que habita em nós, Ele é o tesouro que deve ser refletido. Como dizia João Batista, que nós diminuamos e que Ele, Jesus, cresça. Versos 8 a 10, o cristão também sofre neste mundo, mas com Deus ele não se desespera, nem se deixa abater. Ele prossegue de vitória em vitória. Verso 14, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus, ressuscitará aqueles que o amam. E a ressurreição de Cristo é a grande prova de que ele tem poder para cumprir essa promessa, de que no último dia ele trará de volta à vida aqueles que aceitaram seu plano de salvação. Verso 16, nosso corpo pode envelhecer, mas nossa fé deve se renovar dia após dia. 17, nossos sofrimentos nesta vida não se podem comparar com a glória que nos aguarda na eternidade. Com certeza, naquele dia,
nossas lutas, nossos sofrimentos, nossos traumas serão esquecidos, porque a alegria de estar com Deus e com nossos queridos para sempre vai superar, vai suplantar tudo aquilo de ruim pelo que passamos aqui neste mundo. E finalmente, no verso 18, o conselho é que vivamos pela fé nas realidades que ainda não podemos ver, a fim de que as ilusões visíveis não nos desviem, nem nos inebriem, nos afastando de Deus e daquilo que nos aguarda. Capítulo curto, mas bastante importante, com conselhos variados, pontuais e que servem para nos orientar também enquanto aguardamos a volta de Jesus e vivemos nesse mundo triste, com lutas, com provações, mas amparados pelo Deus da luz. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz ao lado de Deus, ao lado de Jesus, que é a expressa imagem da divindade. Pra me fazer sentir tão bem, mas mesmo assim há um vazio em meu ser e outra vez começo a temer e a minha força nada é. Aqui estou, Senhor, quero aprender o que fazer pra ser mais forte do que sou. Quero enterrar meu próprio eu e renascer, atravessar a dor, bem mais forte do que sou. Pra me abalar e confundir meu caminhar sem perceber. Eu me afasto, não vejo bem os teus sinais quais são, até perder a direção. Aqui estou, Senhor, quero aprender o que fazer pra ser mais forte do que sou. Quero enterrar meu próprio eu e renascer, atravessar a dor, bem mais forte do que sou. Levantar, tu conheces cada passo meu, e mesmo a noite será como o dia, se estiveres junto a mim. Aqui estou, Senhor, quero aprender o que fazer pra ser mais forte do que sou. Atravessar a dor, bem mais forte do que sou, bem mais forte do que sou. Muito bem, já estamos de volta. Espero que você tenha compreendido. Também peço perdão pelas minhas tossidas, gente, que, como a gente estudou, né? Às vezes aparecem as tribulações, mas a gente não pode desanimar. Que Deus abençoe você, sua família. Muito obrigada pelo carinho da audiência, por ter acompanhado o nosso programa. E peço a Deus que faça você muito mais forte
muito mais corajoso, corajosa para continuar nessa jornada, mesmo que você passe por dificuldades, tá bom? Então fique com Deus, tenha um excelente sábado. Sexta-feira que vem a gente estará de volta em mais um programa, se Deus quiser. Até lá, um forte abraço. Bom, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de vocês, com cada um de nós, amém? Nesse momento quero orar com você e por você. Querido Deus, amado Pai, obrigado por esse estudo. Te pedimos, Senhor, que nos ajude para não desanimar, que nos ajude, Senhor, para estar mais presente, para fazer a Tua vontade e pregar o Teu Evangelho. Eu oro, Senhor, por essa casa, por essa família, por todas as pessoas que estão me ouvindo. Por favor, Senhor, seja feita a Tua maravilhosa vontade, em nome de Jesus. Amém.